pessoal, o meu nome é Ayali, eu sou estudante do 5º período do curso de Letras e eu sou residente na escola Eren Dom Malan. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Caio e, assim como a Ayali, sou residente de Letras da Escola de Referência em Ensino Médio Dom Malan, situada na cidade de Petrolina. E juntamente com ela, minha duplinha do coração, iremos abordar o assunto de variação linguística e como ele vem caindo nas questões de Enem, que por sinal vem caindo há bastante tempo. Para isso, selecionamos algumas questões de anos anteriores para discutirmos um pouco sobre o assunto. Eu espero que vocês gostem e continuem no vídeo. E aí, como o Caio mencionou, nós vamos tratar do assunto variação linguística, que é bem recorrente no Enem. E antes disso, antes de adentrar nesse tema, é fundamental que a gente saiba da importância da língua e da linguagem na nossa sociedade. Então, é a partir dela, a partir da língua, da linguagem, que nós podemos nos comunicar, podemos expressar nossas opiniões. Então, a linguística, que é o campo que estuda a língua, vem e busca trazer as mudanças, os fenômenos que acontecem dentro da língua. Então, pessoal, vamos dar início à nossa abordagem sobre variação linguística. E quando a gente fala sobre variação linguística, a gente tem que ter em mente uma concepção de língua. Então, eu vou apresentar uma concepção ultrapassada de língua, que é formada a partir de uma tradição escrita, de uma instituição escolar muito forte, de uma literatura consagrada e que vai resultar em uma língua homogênea, pronta e acabada, que no caso não vai ser um processo, vai ser um produto. E a gente não pode pensar a língua como produto, e sim como um processo, até porque a língua ela está em constante mudança. Então, logo, a gente descarta essa concepção de língua ultrapassada, essa concepção de que a língua é homogênea, de que a língua é pronta, ela já está pronta para uso, e considerar que a língua ela é heterogênea. E por muito tempo trabalhou-se com uma língua homogênea, uma língua pronta e acabada, e não heterogênea. Logo, em meados do século XX, metade do século XX, viu-se que essa concepção de língua homogênea, ela já não era mais válida. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Por isso, deve-se levar em consideração que a língua, enquanto um fenômeno heterogêneo, ela é heterogêneo, óbvio, instável e também mutante, assim como a sociedade. A sociedade ela não é pronta, acabada, homogênea, ela é heterogênea. Logo, tanto a língua quanto a sociedade possuem as mesmas características. Bom, como foi mencionado anteriormente por Caio, a língua ela é heterogênea, mutável e instável. E aí, dentro da linguística, que é o campo que estuda a linguagem, que é o campo que estuda a língua, nós temos que diferenciar os termos variação e mudança. Então, apesar da semelhança, da possível semelhança, na linguística, a variação é a característica daquilo que é heterogêneo, ou seja, daquilo que é diferente. E a mudança, ela é uma consequência dessa variação linguística. Então, a partir disso, a gente pode compreender que a variação linguística são todas as formas de língua que a gente pode encontrar na sociedade, todas as características da língua, e a mudança são todos os processos pelos quais a língua passa para se tornar o que ela é hoje, e também os processos que ela vai sofrer no decorrer do tempo. Então, essa mudança é justamente todas as alterações que a língua sofreu durante um determinado período de tempo. Quando se fala no verbo variar, os linguistas eles fizeram uma denominação, e o verbo variar na variação linguística é muito importante, porque os linguistas acabaram fazendo uma nomenclatura, ou seja, do verbo variar temos a variação, a variedade e as variantes. A variação, como já foi exposta,
ela é um fenômeno heterogêneo. Lembrando que essa variedade ela vai se dar justamente pela mudança da sociedade. Então, se a sociedade muda, consequentemente, a língua vai mudar também a partir das necessidades da sociedade. E aí, essa variedade, ela pode ocorrer em todas as esferas da língua. Então, na fonética, na sintaxe, na morfologia, nós podemos sim encontrar traços de variedades. Lembrando também, vale ressaltar também, que essa variedade, ela pode ocorrer de duas formas. Seja ela pela heterogeneidade ordenada, ou também a partir de fatores linguísticos, ou seja, por fatores extralinguísticos. Então, com relação à primeira, Marcos Banho, ele vai defender que a língua ela pode mudar seguindo um determinado padrão. Então, para exemplificar, ele utiliza a seguinte frase. Na norma padrão, nós deveríamos utilizar umas histórias esquisitas. O plural ele vai estar marcado em todas as palavras da frase. Umas histórias esquisitas. E ele fala que essa variação vai ocorrer em um determinado ponto dessa estrutura. Então, normalmente, a gente fala umas histórias esquisitas. Ele diz que a gente não vai falar, por exemplo, uma história esquisita. E também não vamos falar uma história esquisitas. Então, para ele, essa variação ela vai se dar num ponto específico da frase. Então, ela não vai acontecer de forma desordenada. Ela tem um padrão e ela sempre vai seguir esse padrão. E aí, a segunda forma de variedade linguística apresentada, o segundo grande grupo, é a questão da mudança a partir de fatores extralinguísticos, ou seja, de fatores que não estão relacionados à estrutura da frase, a fatores que não estão relacionados com o idioma em si. E aí, para exemplificar, eu trago as situações de variações a partir das regiões. Por exemplo, a gente aqui no Nordeste, a gente não fala da mesma forma que o pessoal do Norte ou o pessoal do Sudeste fala. Então, apesar de ser o mesmo país, nós apresentamos variedades distintas no mesmo território. Um outro exemplo também é a questão de gênero, a idade, o grau de instrução e uma coisa que ele fala que me chamou bastante atenção, que é justamente a utilização das redes sociais. Ele fala nessa questão do convívio em grupo e a gente também pode trazer a questão das redes sociais para o nosso ambiente tecnológico mesmo. Então, nós mudamos o nosso jeito de falar a partir das nossas necessidades. E aí, como tudo tá tão avançado, tá tão rápido, nós precisamos utilizar a linguagem ao nosso favor. E aí, a gente faz isso através das abreviações. Antes, a gente falava você. Na rede social, a gente não fala mais você, a gente escreve VC. Assim como acontece também com outras palavras. Então, essa utilização da linguagem na rede social também é uma forma de variedade linguística. E as variantes, por sua vez, são formas diferentes de dizer uma mesma coisa. Por exemplo, gosta e gosta. Gosta. Consegue distinguir? Vamos de novo? Gosta e gosta. Se você não conseguiu distinguir, agora eu acho que você consegue perceber. E aí, como mencionado anteriormente por Caio, agora nós vamos responder algumas perguntas sobre variação linguística que caíram no Enem nos anos passados. Então, essa questão é do ano de 2016 e diz o seguinte: Lisboa, aventuras. Tomei um expresso, cheguei de foguete. Subi num bonde, desci de elétrico. Pedi um cafezinho, serviram-me uma bica. Quis comprar meias, só vendiam pelgas. Fui dar a descarga, disparei um autoclisma.
Gritei, ó cara, responderam-me, ó pá positivamente. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E aí a questão diz o seguinte, a pergunta. No texto, a diversidade linguística é apresentada pela ótica de um observador que entra em contato com uma comunidade linguística diferente da sua. Esse observador é letra A, falante do português brasileiro, relatando seu contato na Europa com o português lusitano. Letra B, imigrante em Lisboa com domínio dos registros formal e informal do português europeu. Letra C, um turista europeu com o domínio de duas variedades do português em visita a Lisboa. E letra D, um português com domínio da variedade coloquial da língua falada no Brasil. Então, com base na leitura e com base no que foi exposto anteriormente, a gente pode concluir que a resposta dessa questão é a letra A. A partir da leitura, a gente percebe que ele traz várias palavras que a gente conhece e que a gente usa aqui no nosso país, mas que não são utilizadas em Portugal. Então, apesar de ser o mesmo idioma, apesar de ter as mesmas regras, são contextos totalmente diferentes. Então, o que a gente utiliza aqui nem sempre vai ser utilizado lá. Então, a resposta é a letra A, é um falante brasileiro em contato com a cultura europeia. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira aula sobre variação linguística. Nós ainda teremos uma segunda e também um podcast. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bastante as dicas que a gente deu e que vocês tenham um ótimo desempenho no Enem. Beijo, até a próxima! Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, eu peço que, por favor, curtam, comentem e compartilhem. Obrigado!